Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado. E agora no programa Agro e Negócios na 101 FM, a número 1 do seu rádio, para 82 municípios do oeste de São Paulo, norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, onde vivem 1,5 milhão de pessoas, sem contar a internet, que leva as informações da 101 para o Brasil e para o mundo. E neste momento no programa, uma entrevista mais que especial. Nós vamos sair aqui dos estúdios da 101 FM, a número 1 do seu rádio, em Presidente Prudente, no oeste do estado de São Paulo, e vamos até a Europa. Nós vamos até Bruxelas, na capital do Reino da Bélgica e também da União Europeia. E o nosso entrevistado neste domingo é o senhor Jorge Humberto Occhiai, neto de pioneiro prudentino e especialista em relações públicas. Ele é conhecido no setor de agronegócios, mora e trabalha em Bruxelas e atualmente é uma empresa especializada em direito europeu e internacional, atuando também na Organização Mundial do Comércio e na União Europeia. Ele é sócio de outras empresas, um colaborador associado da Universidade de São Paulo, a USP, em Pirassununga, palestrante, proprietário também da empresa Occhiai e Associados, especializada em serviços de consultoria para empresas do agronegócios. E ele foi vice-presidente para a Europa da Brás Peixes. Também assessor econômico e comercial na missão do Brasil junto à União Europeia por muitos anos. E iniciou a sua carreira profissional como professor e como professor e embaixador o Celso Furtado, que é um dos maiores nomes do setor da economia do Brasil. Programa Agro e Negócios na 101 FM. Jorge, muito obrigado por sua participação, a sua atenção, disponibilidade de tempo em atender aqui ao convite da 101 FM para esta conversa, este bate-papo aqui no nosso programa O Agro e Negócios. Bom dia, Jorge. Bom dia, Cristiano e assíduos ouvintes do Agronegócios da 101 FM. Espero que todos estejam bem neste ano que continua sendo difícil em função da pandemia. Agradeço, Cristiano, a sua generosa introdução, assim como esta oportunidade para expor a minha visão sobre o nosso agronegócio. Espero estar à altura dos seus convidados, como a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e do secretário da Agricultura do nosso estado, Gustavo Rezende. Eu entendo esta entrevista mais como um desafio para contribuir com uma visão do exterior sobre o nosso agro, mais precisamente da capital da União Europeia, aqui na Bélgica. E eu os convido para que cliquem no www.norteagropecuario.com.br. Já está lá o conteúdo completo desta entrevista e inclusive com o currículo, o vasto currículo do nosso entrevistado, o Jorge Humberto Occhiai, que fala diretamente de Bruxelas, na capital do Reino da Bélgica e também da União Europeia. Jorge, por favor, conte um pouco mais a sua história e a sua ligação, a ligação da sua família com o oeste do estado de São Paulo. Embora eu esteja aqui em Bruxelas, a vida me deu o privilégio de viver uma parte da minha vida no interior do estado de São Paulo. Como você bem lembrou, eu sou neto de imigrantes japoneses, pioneiro de Presidente Prudente, e filho de engenheiro agrônomo, agricultor e pecuarista, José Terumar Occhiai, e da minha mãe, professora Kyoka Occhiai. Ambos foram pioneiros de Mirante do Paranapanema. Sou pai de 2 filhos maravilhosos, são ítalo-brasileiros, Alessandro e Massimiliano, e defendo os interesses do setor de agronegócios brasileiro e de terceiros países junto à União Europeia nesta capital. Vale salientar que eu nasci com o agro, ou seja, dentro do agro, e por livre escolha decidi morar mundo afora, na Europa, Oriente Médio e Ásia,
para estudar e acumular experiências antes de decidir por Bruxelas, em função da importância desta capital no mundo do agronegócio. Nós estamos entrevistando o George Oshiai, ele que é especialista em agronegócios, reside em Bruxelas, atua em consultoria e no mercado do agronegócio. George, atualmente quais são as suas atividades? Agradeço a sua segunda pergunta, que exige um esclarecimento mais abrangente para explicar um pouco do que você adiantou na introdução. Como os tradicionais ouvintes do seu programa já escutaram a introdução, eu me permitirei somente mencionar que, por meio da Oshiai Associados, eu colaboro em projetos do Sebrae para apresentar a realidade da China para empresários brasileiros, estimular o desenvolvimento da piscicultura e discutir temas econômicos importantes para o Brasil. Participo também de projetos de inteligência de mercado para o agronegócio, como, por exemplo, o sistema digital dentro dos padrões exigidos pela nova lei do autocontrole, em discussão no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o conhecido MAPA. Vale lembrar que o novo sistema em discussão visa mudanças no modelo de inspeção sanitária de produtos de origem animal, que tornará o fabricante ou terceira parte independente, contratada pelo fornecedor, responsável pelos produtos que coloca no mercado. Eu elaboro também business plan para empresas que buscam investimentos, habilitamos empresas para exportar para a União Europeia, defendo os interesses das empresas que já estão exportando para a União Europeia, assim como das entidades e estados brasileiros. Por outro lado, com a Stark Capital Partners, oferecemos soluções por meio de uma plataforma no setor de fusões e aquisições para o middle market, ou seja, pequenas e médias empresas. E com a Melo Advogados, recuperamos tributos pagos a maior pelas empresas brasileiras, além de gerir e diminuir seus passivos tributários, assim como assessorá-los na interpretação de normas, estruturação de planejamento tributário, etc. E, na minha vida acadêmica, com a USP de Pirassununga, eu colaborei na criação do primeiro mestrado profissional voltado para o agro. E tenho participado ativamente nas OTECs. E com a Fratini Vergano aqui em Bruxelas, eu colaboro na defesa de nossos clientes em temas no âmbito do direito europeu e internacional, principalmente temas da Organização Mundial do Comércio, a OMC, e temas regulatórios do comércio da UE, União Europeia. Nos meus artigos que escrevo, muitos deles em parceria com a professora e doutora Fernanda Lemos, também de Presidente Prudente, e palestras, tento alertar o público interessado sobre temas que estão no pipeline dos países envolvidos, que podem afetar as nossas exportações do agro. No início deste século, iniciei discussões sobre etiquetagem, rastreabilidade de bovinos, bem-estar animal, meio ambiente, mudanças climáticas e, mais recentemente, sustentabilidade. Eu fui, não sei porquê, sempre caracterizado de terrorista. Mas o tempo provou o contrário. E hoje estes temas, que antes me condenavam por eu alertar, fazem parte do nosso cotidiano. Isto é mais ou menos, Cristiano, o resumo do que eu faço por aqui, na União Europeia, na minha atividade profissional. Na 101 FM, o programa Agro e Negócios, temos a satisfação, o prazer, o privilégio de entrevistar George Humberto Oshiai. Ele que reside em Bruxelas, na Bélgica, atua com o agronegócio, consultor, enfim, mercado internacional é o destaque da nossa entrevista. George, como você vê a relação comercial entre Brasil e União Europeia? As dificuldades de o Brasil ampliar mercados, essas dificuldades, elas têm origem nos nossos problemas internos como vendedores. Quais são esses problemas?
ou na exigência dos compradores? A propósito, o rigor é muito grande? Vou ter que me alugar um pouco nesta resposta para estar à altura do tema, por ser a União Europeia o maior ator no cenário do comércio global, em função do mercado, que tem 440 milhões de consumidores e a terceira maior população do mundo que compram produtos de qualidade. É o maior mercado único do mundo, com regras e legislação transparente, que tem uma estrutura de investimento legal, segura e que está entre a mais aberta do mundo. E é o mercado mais aberto aos países em desenvolvimento do mundo, inclusive em relação ao Brasil. A UE é a maior exportadora mundial de bens manufaturados e serviços. Juntos, os Estados-membros da União Europeia respondem por 16% das importações e exportações mundiais. A União Europeia é também a maior economia do mundo, com o PIB, um produto interno bruto per capita, de cerca de 25 mil euros. E ocupa igualmente o primeiro lugar em investimentos internacionais, internos e externos. É o principal parceiro comercial de 80 países. Em comparação, os Estados Unidos da América são o principal parceiro comercial de pouco de mais 20 países. Ou seja, 4 vezes a menos que a União Europeia. Vale salientar também que, excluindo os combustíveis, a União Europeia importa mais dos países em desenvolvimento do que os Estados Unidos, Canadá, Japão e China juntos. Assim, a União Europeia é uma das economias mais abertas do mundo e continua empenhada no comércio livre. A tarifa média aplicada às mercadorias importadas para a UE é relativamente baixa. Mais de 70% das importações entram na UE com tarifa zero ou reduzidas. Lembro que a UE tem 27 países membros. Muitos de vocês já visitaram alguns deles como turistas. Não vou nomear todos, né? Que vai da Bélgica à Suíça, sem deixar a Itália de fora lá no sul, a Grécia, Portugal, Espanha e tantos outros, que formam um único território para fins aduaneiros. Ou seja, não são pagos direitos aduaneiros sobre as mercadorias que circulam entre os Estados-membros da União Europeia. Os Estados-membros também aplicam uma tarifa aduaneira comum para todos os bens importados de fora do bloco econômico. Mercadorias que foram importadas legalmente podem circular em toda a UE sem nenhum controle alfandegário. Entre os parceiros comerciais da União Europeia, o nosso país, o Brasil, ficou em 13º lugar em 2019. Nós importamos cerca de 26 bilhões e meio de euros e exportamos 32,2 bilhões de euros. Portanto, fica difícil acusar a União Europeia de protecionista, tendo o resultado da balança comercial registrado superávit em nosso favor. Além disto, como mencionei recentemente em entrevista concedida ao Valor Econômico, eu acredito que as exportações de produtos agrícolas do Brasil e dos demais países do Mercosul correm risco de enfrentar mais barreiras em mercados desenvolvidos com a nova onda do precaucionismo, que tende a se impor no comércio internacional na esteira da pandemia do Covid-19. Este fato aconteceu recentemente com a suspensão pela União Europeia do uso da vacina AstraZeneca. Talvez esse tenha sido mais um sinal de alerta, entendido por alguns segmentos do agronegócio, que encaram como um desdobramento dos esforços da Europa para reforçar seus controles, mesmo sem esperar que eventuais riscos de um determinado produto seja comprovado. Bom, nesse sentido, vale lembrar também o Pascal Lamy, que é o ex-diretor da OMC, Organização Mundial do Comércio, que foi um dos primeiros a alertar, em 2020,
uma migração do protecionismo para o precaucionismo, que, segundo ele, afetará especialmente países em desenvolvimento. Não são mais apenas as empresas que vão proteger com tarifas de importação contra a concorrência internacional, mas também os cidadãos e consumidores contra diferentes riscos. O meu amigo e embaixador Pablo Greenspoon, que é o representante em Bruxelas da presidência pro tempore da Argentina no Mercosul, também observou recentemente que o endurecimento na Europa dos controles sanitários e regulatórios às importações procedentes de terceiros países está em andamento. E citou como exemplo uma regulamentação para proteger as florestas tropicais, para incentivar o consumo de commodities de cadeias de abastecimento totalmente livres de desmatamento, e assim combater o que eles denominam de desmatamento importado. Ao meu ver, caso o nosso setor de agronegócio não haja de forma proativa, isso pode atingir as nossas exportações de carne, soja e outros produtos que não atendam às exigências da União Europeia e, eventualmente, de outros parceiros comerciais no mundo também. Enfim, são muitos temas em discussão que podem causar danos às nossas exportações. Por exemplo, tem o tema do Carbon Border Adjustment, ou seja, os exportadores que não puderem certificar o teor de carbono ou que diretamente estão excedendo determinado nível, terão que pagar uma taxa baseada no carbono embutido no produto. Isto afetará, consequentemente, os países em muitos setores, inclusive os membros da União Europeia. Existe também a novidade do novo governo Biden, nos Estados Unidos, que tem como prioridade o meio ambiente, o que gera uma sensibilidade maior deste governo americano para itens agrícolas, cuja produção, na sua percepção, afeta negativamente o sistema ambiental. Bom, não tenho que ressaltar que esta nova política pode influenciar e reforçar posições como a da França e da Alemanha, que já se manifestaram recentemente contra o Brasil no tema da Amazônia. Dentro dessa nova realidade, que realmente não tem nada de novo, e sim é uma mera repetição de protecionismo em novas formas, a sua pergunta, Cristiano, é muito pertinente sobre a questão das dificuldades do Brasil em ampliar mercados, né? E as nossas dificuldades como vendedores, quais são elas? Ou a exigência dos compradores. A este propósito, tem que confirmar que o rigor é grande, né? E lembro de uma entrevista que deu Miguel Cavalcante, do Beef Point, há muito tempo, em 2007. Faz muito tempo mesmo, né? Bastante tempo. Mas, por incrível que pareça, alguns do tema que abordamos naquela época é ainda atual. Ou seja, é incontestável o trabalho positivo que a BIEC tem feito em nome do setor de carne bovina e do Brasil, na União Europeia e no mundo, especialmente a partir de meados de 2003 e até hoje. Aproveito para dar parabéns ao atual presidente, Antônio Camardelli, e equipe. O aumento das exportações de carne bovina para o mundo, apesar das barreiras tarifárias e sanitárias e outras, comprovam o fato, basta ver os números. A meu ver, a questão de acesso ao mercado comunitário da União Europeia e terceiros reflete atualmente discussões sobre o tema que tive o prazer de ter, acredito que tenha sido em 2005, em função da crise de febre aftosa no Mato Grosso do Sul, com o ex-ministro Pratini de Moraes, quando ele era ainda o presidente da BIEC, e inúmeras autoridades competentes brasileiras, inclusive a atual ministra do MAPA, a Tereza Cristina, lá na CIAL em Paris, há muito tempo. Nós discutimos sobre a necessidade do Brasil melhorar constantemente a situação sanitária do Brasil,
para tentar manter o mercado comunitário e de terceiros países que nós obtivemos com muito esforço. Vale lembrar que ainda em função da suspensão estabelecida pela União Europeia e por terceiros países para as importações de carne in natura dos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, em decorrência da febre aftosa, a partir de outubro de 2005, ainda nos causa um dano em função da lista 3, que nos obriga a habilitar fazendas há quase uma década e meia, ao contrário de outros países exportadores, nossos concorrentes, que estão totalmente isentos dessa exigência na União Europeia. Lembro ainda que a segurança de um produto para ser comercializado precisa ser demonstrada às autoridades competentes. No comércio internacional, isso gera duas questões. Primeiro, quais padrões aplicar para decidir o que é seguro? Segundo, em quais autoridades se conta para atuar no controle do cumprimento desses padrões? Portanto, não se trata da União Europeia entender que os padrões de produção exigidos pela legislação brasileira não são suficientemente seguros. Trata-se muitas vezes de não haver simplesmente confiança mútua nas instituições de controle sanitário. Esta falta de confiança só se resolve parcialmente com acordos de reconhecimento mútuo que dependem das agências sanitárias envolvidas controlarem umas às outras. Lembro também que no auge da referida crise de aftosa, eu cheguei a denunciar o secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do Márcio, senhor Márcio Porto Carreira, não merece o senhor, que estava prestando um desserviço ao nosso país em relação à administração do sistema de rastreabilidade de bovino Sisbov. Quem é do setor acompanhou e viu o estrago e o caos que isso causou e os danos financeiros que todos nós tivemos. Este CAL foi criado por Porto Carreiro a nível internacional, que o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento teve que transferir o tema por incompetência dele à Secretaria de Defesa Animal do Ministério da Agricultura. A perda da credibilidade do Brasil junto à Comissão Europeia iniciou com base neste fato, e isto que relato é a história, é um fato. Portanto, quando ocorre um escândalo interno, como o mais recente da Operação Carne e Faca no Brasil, que todos escutaram por meio da mídia, é muito difícil até explicar para os nossos parceiros comerciais que nossos mecanismos de controle estão funcionando, quando o nosso próprio judiciário os trata como suspeito. Lembro que os nossos parceiros comerciais não levam em consideração somente o trabalho de fiscalização que é realizado no dia a dia pelas instituições de controle. Eles levam também em consideração a confiança depositada nas autoridades de terceiros países que, diante da evidência de problemas sanitários, essas autoridades do parceiro comercial irão resolvê-los. E nós temos que resolver, temos que agir com transparência. E esta é uma das teclas que eu sempre toco, lembrando que a União Europeia ainda dita o paradigma sanitário no mundo, motivo pelo qual é do nosso interesse atendê-las para ter acesso ao seu mercado e também de terceiros. Bom, e como eu estou me alongando muito para responder esta pergunta, finalizo ressaltando que nós não podemos esquecer que para a União Europeia a segurança de alimentos é, antes de tudo, um conceito, uma forma de pensar. E finalmente começa a surgir um consenso em torno do qual a segurança de alimentos deixaria de ser vista como um amontoado de regras. A intenção de um consenso da partir da publicação, se não me engano foi em setembro de 2020, da Comissão do Codex Alimentários, que adotou uma revisão da norma mundial sobre princípios gerais de higiene alimentar. A revisão revista dessa norma introduziu o conceito de cultura de segurança dos alimentos como princípio geral. E nós temos que fazer de tudo para atender às exigências, para continuar tendo acesso
ao mercado da União Europeia, que eu lembro que é de 446 milhões de pessoas com alto poder aquisitivo. Estamos apresentando o Agro e Negócios na 101 FM. Você que ligou o rádio agora, nossa entrevista com Jorge Humberto Occhiai, especialista em mercado internacional, reside em Bruxelas, na Bélgica, e é de lá que ele fala conosco. E o tema agora, eu gostaria que você falasse sobre como a carne in natura brasileira é classificada pelo mercado europeu. Bom, Cristiano, para chegar na carne, é importante lembrar que o Brasil do samba e do futebol deu, felizmente, lugar à imagem do país da agricultura no setor do agronegócio mundial. Mas fora dele, a percepção ainda é de muita desconfiança em relação ao meio ambiente, em função das imagens divulgadas pela mídia internacional sobre as queimadas e os desmatamentos em 2019. A imagem vendida por aqui foi similar ao do filme Apocalipse Now. A opinião pública internacional teve uma péssima imagem, mas o pior é que isso se instalou nas instituições da União Europeia, nos organismos multilaterais, nos governos de terceiros países, em todo o mundo. E neste impasse, onde de um lado eu tento divulgar as informações positivas e reais do conteúdo do livro Toneladas de Verde, do Evaristo Miranda, da nossa Embrapa. Por outro lado, eu encontro um mundo insuperável de indivíduos, consumidores, jornalistas com ideias preconcebidas que não aceitariam nem de longe a ideia que o Brasil seja um dos produtores mais preocupados com a sustentabilidade. Desta forma, ciente de que os consumidores exercem pressão sobre os seus governos, cabe a nós, do setor do agronegócio, tomar medidas para melhorar nesta área muito criticada pelos europeus, que respondem por 2/3 do que o Brasil exporta atualmente e que continuará a ser importante, inclusive, por ditar o paradigma sanitário mundial que eu mencionei anteriormente. E a propósito desse tema, vale discutir a forte relação entre zoonoses, sanidade animal e segurança alimentar, que será ainda mais vital levando em consideração as graves consequências da atual pandemia. Mesmo que eu não seja um profissional dessa área, eu aprendi a duras penas durante a crise da BSE, conhecida popularmente como vaca louca, que as zoonoses são doenças causadas por vírus e outros patógenos que contaminam animais, que podem contaminar outras espécies e igualmente seres humanos. Isso é o HIV, a ébola, etc. Nós temos conhecimento de que as primeiras infecções pelo Covid-19 aconteceram em indivíduos que foram ao mercado de Wuhan, na China. O mercado era de frutas, verduras, carnes, pescados e animais domésticos e selvagens vivos como ratos, tartarugas, sapos, cobras e até morcegos. Quem já esteve na China provavelmente teve a oportunidade de ver esse mercado. Ou mesmo em grandes supermercados como o Carrefour lá na China, você vai encontrar também tartaruga, sapo, cobra, animais que nós no Brasil não consumimos por ter uma cultura diferente. Então eu acredito que não seja necessário uma grande expertise em higiene sanitária para entender a dimensão do problema existente nesses mercados, que existem não somente na China, mas na África e em outros lugares do mundo também, que têm características medievais, inclusive nas grandes cidades que proporcionam uma enorme concentração e circulação de pessoas todos os dias. E o problema é ainda maior que o de Wuhan, em função das cadeias produtivas de alimentos que são muito heterogêneas no mundo. As diferenças iniciam na propriedade rural e passam para o processamento, distribuição e varejo. As empresas multinacionais que atuam com melhores padrões sanitários globais convivem no mercado com espeluncas, que abatem
esviciando animais na frente do consumidor, sem nenhuma fiscalização. Então a implementação da lei diferenciada endossa o problema no mundo todo, com raras exceções. Inclusive no Brasil, nós teríamos que ter uma lei harmonizada. No Brasil, nós também temos desafios internos a sendo ainda vencidos em sanidade animal, principalmente por sermos líderes globais na exportação de carnes bovina, avícola e suína. E nós exportamos, veja você, Cristiano, para mais de 150 países. O que nos obriga a ter um sistema sanitário de padrão global, que deve ser melhorado na implementação harmonizada da legislação brasileira em todo o território nacional. E, sobretudo, aumentar o controle sanitário efetivo nas nossas fronteiras. Eu falo desse tema de fronteiras com experiência prática no assunto, por ter percorrido em 2007 praticamente toda a fronteira seca do estado do Mato Grosso com a Bolívia. Eu fui um consultor independente daquele estado para trabalhar no projeto de habilitação das exportações de carne in natura para a União Europeia. Trabalhei na época do governador Veríssimo, habilitamos uma parte, e na segunda parte com o governador Dante. Então, o estado do Mato Grosso, hoje, tem que tomar muito cuidado com a sua fronteira. E ainda falando das exportações para a UE, e acredito que tem que tomar muito cuidado com o tema do bem-estar animal, que é um dos temas que tem sido muito popular ao lado da sustentabilidade e preservação ambiental. Olha, o meu pai, que era engenheiro agrônomo, saudoso paizão, que era pecuarista também, há mais de 5 décadas ele já mencionava, talvez por ser filho de imigrantes japoneses, que o maior interessado no bem-estar dos animais deveria ser o próprio produtor, para ter melhores resultados na produtividade e longevidade dos rebanhos. Ele tinha razão. Então, num país que é líder global nas exportações de carne bovina, avícola e suína, os nossos políticos ainda aprovam leis equivocadas contra o nosso próprio interesse, sem ter nenhum fundamento científico e contra o interesse do agro. Vale lembrar, no nosso estado, a proibição da caça do javaporco. Se não me engano, foi em 2018, o ex-governador Márcio França, que provavelmente de agro não entende nada, ou se entende alguma coisa, do nada. Este animal, o javaporco, é um fruto de cruzamento de javali europeu com suíno doméstico, que chega a pesar até quase 200 quilos. Ele é um predador natural selvagem, é destruidor de nascentes, áreas de preservação ambiental e plantações diversas, além de poder transmitir a febre aftosa, colocando em alto risco todo o rebanho nacional, estadual e nacional, que ainda depende de vacinação. Assim, o bem-estar animal merece um debate profundo, assim como o da sustentabilidade, para evitar futuros erros como o do javali-porco, que mais prejudicam o setor em nome de sempre de falsas bandeiras que têm somente o viés político e nunca nada de científico. Então, no que se refere à sustentabilidade, o Brasil, como eu mencionei anteriormente, deve implementar o Código Florestal, eliminar o desmatamento ilegal para melhor comunicar a grande revolução tropical brasileira, que fez com que a produtividade total da agricultura crescesse o dobro das taxas observadas em continentes desenvolvidos, como aqui na Europa ou na América do Norte. Nós temos a obrigação de tomar medidas para nos dissociar de imagem de desmatamento, uso excessivo de insumos e conflitos sociais. Nós temos que acabar com isso. Há decênios estamos tentando formar opinião para que o setor de agronegócio seja dono dele mesmo. Nós temos que ser autônomos para mostrar internamente no exterior as inúmeras conquistas na área de sustentabilidade, a cobertura vegetal mantida em propriedades privadas, produção de baixo carbono, baixo consumo hídrico e a nossa incomensurável matriz energética limpa e renovável. Isso é o Brasil que nós temos que vender. Aqui na Europa, o debate sobre sustentabilidade atinge até as escolas de primeiro grau.
e na maior parte das vezes com viés sempre negativo em relação ao Brasil. Nas minhas viagens Europa fora, constatei também que em outras regiões do planeta nós somos totalmente ausentes na mídia, apesar de termos acesso àqueles mercados. Então nós temos que divulgar o uso da nossa tecnologia, que nos permitiu ganhar eficiência na produção e que estamos implementando corretamente o nosso Código Florestal para eliminar definitivamente o desmatamento ilegal das cadeias produtivas do agronegócio, com vista a melhorar a sustentabilidade na produção de nossos produtos para atender às exigências do mercado mundial. Assim nós teremos a carne in natura, né, de Rafa na Rafa, tricota de raças europeias e também de Nelore com excelente marmoreio, muito melhor classificada pelos europeus. Esse é o caminho. Esse é o caminho, Cristiano. O Agro e Negócios na 101, a número 1 do seu rádio, apresenta agora a entrevista com Jorge Humberto Ochiai, mora em Bruxelas, com origem aqui no oeste do estado de São Paulo, e fala sobre o mercado internacional de produtos agropecuários. Jorge, como o mercado internacional tem visto o Brasil atualmente? Quero que você fale em relação à pandemia, esse momento que vivemos, como está a imagem do país aí, e se isso pode influenciar nas relações comerciais. Há esse temor, há esse risco? Cristiano, esta pergunta é aquela que todos têm resposta, cientista ou não. Portanto, eu me limitarei a lembrar, passados cerca de 1 ano e 2 meses do início da pandemia, que ainda existe, permanecemos no impasse, se a melhor opção é o confinamento das pessoas para combater o vírus, ainda que o impacto dessa medida seja desastroso para o econômico e financeiro. O que fazer, Cristiano e ouvintes? O que fazer? Caso o confinamento não seja feito, existe a tendência de que o vírus contagie a todos. E caso ele continue a ser feito, o desastre econômico e financeiro nós já estamos testemunhando até nos países desenvolvidos, como Estados Unidos ou nos Estados-membros da UE. Então, mesmo com a vacina a caminho para todos, ainda que muito lentamente, o drama é que a recessão tem atingido os mais pobres, o mercado informal, as pequenas empresas, que têm pouco acesso a crédito e capital de giro, afetando desta forma bilhões de emprego, principalmente nos países em desenvolvimento. Esta crise tem colocado em teste, as instituições internacionais e os governos que até hoje continuam a degladiar com políticas públicas entre erros e acertos, todos eles, sem conseguir administrar o difícil equilíbrio entre risco sanitário e risco socioeconômico. Infelizmente, temos testemunhado que a pandemia vai demorar mais tempo para ser solucionado. O cenário dessa realidade é a recessão, que já está causando desemprego, falência de empresa, desorganização de várias cadeias produtivas, frustrações e, como consequência inevitável, violência. É tudo que nós precisamos, violência. Violência até do Estado. Bom, testemunha também a fragilidade das instituições, especialmente da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para atuar como líder de referência nesta crise, em que ela foi mais do que nunca necessária. E, igualmente, os países aumentaram os controles de fronteira, protecionismo e favorecimento de produtores e produtos locais. A globalização iniciou a mostrar uma inimaginável faceta, aquela mais detestável, o nacionalismo, que pode reduzir o comércio e os investimentos globais por meio de uma aversão a produtos importados, inclusive os do agronegócio brasileiro e de toda parte do mundo. Acredito que testemunham todos um momento único neste anos horríveis, que foi 2020, e que continua em 2021. E a visão que o mundo tem do Brasil é distorcida, por não ter informações fidedignas. Tudo é politizado no nosso país. E o governo federal tem sido condenado por tudo que acontece de ruim no país. Esta é, infelizmente, a visão distorcida negativamente do Brasil que nós oferecemos ao mundo. E para lhe responder sobre as relações comerciais, é importante lembrar que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Nós ocupamos a 8ª posição entre os 134
34 países do mundo com maiores tarifas de importações sobre bens industriais, cerca de 14%, ao comparar com os 8% da OMC, Organização Mundial de Comércio. Mesmo antes da Covid-19, o Brasil se desconectou do mundo, especialmente nos últimos 20 anos, por não ter assinado nenhum acordo comercial relevante e praticamente não ter participado de parcerias com países desenvolvidos nas últimas 2 décadas. Por incrível que pareça, somente com esse atual governo foi possível concluir o acordo Mercosul e União Europeia, que estava sendo negociado há mais de 20 anos. Eu participei desse processo lá do início, quando o ex-ministro Ernesto Araújo era terceiro secretário da missão do Brasil junto à União Europeia. E fui até 2004 sob a chefia do embaixador Graça Lima. E de 2004 até a data da negociação foi uma enrolação causando um enorme gasto do dinheiro público. É isso. Então, nosso protecionismo é histórico e ficou ainda mais a partir do ano 2000, com o aperfeiçoamento de procedimentos por meio de medidas anti-dumping sobre operações de drawback, tarifas de importação sobre bem de capital e outros, que pode estar entre as mais altas do mundo. Este é o Brasil que nós não falamos, mas é assim. E há cerca de 2 anos, nós tínhamos a esperança que este tema ganhasse relevância, em função dos avanços das necessárias reformas, as tais reformas, em que, em função de um novo governo, fosse definido um novo modelo de desenvolvimento, que, de certa forma, a pandemia continua fazendo com que os ecos das lamúrias sobre o custo Brasil, perda de competitividade e baixo crescimento sejam somente culpa do Estado, né? E não bastasse o referido protecionismo brasileiro para criar barreiras ao comércio, nós observamos também o movimento mundial, com a participação inclusive de personalidades que nada entendem de agronegócio. Por exemplo, o ex-Beatle Paul McCartney, que em dezembro de 2009 foi recebido no Parlamento Europeu em Bruxelas para discutir o tema aquecimento global e política da comida. Menos carne, menos calor. Eu estava ali, né, no Parlamento Europeu e não pude acreditar, eu como um fã do Beatles, que o ex-integrante de um famoso grupo musical militava para diminuir o consumo de carne, sob o pretexto de combater o aquecimento global. Eu me lembro ainda, Cristiano, como se fosse hoje, a voz do Paul McCartney, em vez de cantar, gritando Monday without meat, ou seja, segunda-feira sem carne. Bom, e não bastasse isso, veja a realidade do nosso país. Recentemente, todos vocês leram ou escutaram que a Heineken, a cerveja holandesa, embarcou nesse movimento de forma desastrosa. E a propaganda desta marca foi massacrada, felizmente, nas redes sociais. É na nossa luta interna que o Estado tem a intenção de ditar hábitos de consumo, definindo o que pode ou não ser consumido a cada dia da semana, é uma arbitrariedade absurda em pleno século XXI. Eu tenho tocado na mesma tecla há decênios, que é fundamental monitorar cuidadosamente o impacto de falsas bandeiras, como a segunda sem carne, né? Heineken, segunda sem carne, por ser o Brasil, né, líder, referência global na produção de carnes, posicionando-se entre os primeiros exportadores de carne de aves, bovina e suína. Além dos couros, genética e animais vivos, nós vendemos tudo que é do animal. E nós temos conhecimento que a maioria da população mundial deseja comer mais proteína animal. E não cabe aos mais poucos ricos do planeta direcionar os hábitos alimentares dos demais bilhões de pobres, ainda afamados, espalhados por quase todos os continentes. Né? Se existe um setor onde existe fakes, é no nosso, é no de proteína animal. Ataques são feitos em nome de saúde, desmatamento, consumo excessivo de água, aquecimento global, entre muitos outros. Até a grande mídia nacional e internacional acabam sendo influenciadas por informações sem nenhum fundamento científico. Mas, por outro lado, sendo fake ou não,
ao invés de cair na armadilha da polêmica sobre desmatamento, chegou realmente a hora de implementar soluções para proibir o desmatamento ilegal e implementar de uma vez por toda o nosso Código Florestal. É isso que nós temos que fazer. Eu constato aqui na Europa ainda que existe a preocupação com o desmatamento real, e não somente aquele mediático da Greta Thunberg. Por falar nisso, né, nessa pandemia ela sumiu. A meu ver, este tema tem um paradigma superior no mundo, que deixou de se limitar à pressão isolada de ONGs ambientais e entrou na agenda de organizações internacionais, governo e também do setor privado. Nós temos que entender que a pressão dos atores econômicos contra o desmatamento será muito maior que no passado recente, a ponto de poder atingir até novas exigências no comércio exterior. Então, nesse contexto, o Brasil figura como bode expiatório, embora não seja o país onde o desmatamento mais cresce. Por incrível que pareça, essa é a realidade. Mas por menor que seja o desmatamento, ele, aos olhos do mundo, acontece na floresta popularmente conhecida como o pulmão do mundo, a Amazônia. E por falar na Amazônia, para os que desconhecem, a Amazônia não fica só no Brasil. Só que quando criticam, só é a Amazônia brasileira. Então, a nós do agronegócio brasileiro, como nós temos respondido dentro do possível? Que temos elevado estoque de áreas florestadas, 2/3 da área do país. Matriz energética limpa e renovável. Um código florestal rigoroso, talvez o mais rigoroso do mundo. Técnicas de agricultura sustentável. Ganho de produtividade, entre outros. Mesmo assim, é evidente que existe uma percepção negativa no mundo em relação ao Brasil nesse assunto. Em especial, o atual governo que herdou o resultado da péssima gestão dos anteriores para evitar o desmatamento ao longo dos anos, por não ter nem mesmo conseguido implementar o Código Florestal, assinado há quase uma década. Esse é o esforço que nós estamos fazendo atualmente. Bom, nós temos que ser mais proativos para que a nossa carne boa-vista, a nossa carne bovina e todas as outras sejam vistas com outros olhos, muito mais positivos. Bom, para finalizar, eu gostaria de terminar esta entrevista com uma mensagem positiva, por ter a certeza que existe muito espaço para que o governo e o setor privado colaborem para atender às necessidades do nosso setor, do nosso agro, e alguma das exigências dos movimentos globais. O apoio do governo, como tem feito a ministra Tereza Cristina, é necessário para legitimar as obrigações daqueles que ainda não aderiram à moderna agricultura brasileira existente. O importante é que o nosso agronegócio, que luta todos os dias para defender seus interesses, continue com o objetivo de levar alimentos à mesa de cada família brasileira e mundial, melhorando a qualidade de vida das pessoas e também poder trazer mais de vida para o nosso Brasil. O ano em curso, que mal iniciou, esse 2021, continua como anos horríveis que foi 2020. Em termos humanos, todos nós perdemos amigos, colegas de trabalho e ficamos longe da família. No meio ambiente houve queimadas, ilegais ou não, aconteceram. No plano econômico, empresas foram fechadas e houveram muitas falências. Este foi o caminho natural. Mas tivemos, por outro lado, a mensagem positiva é que o nosso agro foi super competente. Nós tivemos a capacidade de evitar o desabastecimento interno, além de exportar e faturar como nunca, mesmo diante de crises institucionais internas e inúmeras ameaças, até da própria União Europeia. Portanto, ainda que o Covid-19 possa estabelecer um novo paradigma na reorganização da sanidade humana e animal, que mostrou toda a sua fragilidade e sucumbiu frente à globalização, eu ainda acredito que a pandemia nos oferece uma super oportunidade para aprimorar e melhorar o papel do setor de agronegócios no mundo, especialmente no agroalimentar.
Muito, mas muito obrigado a Jorge Humberto Ochiai, ele que é neto de pioneiros prudentinos, ele que tem uma ligação aqui com o nosso oeste de São Paulo, residiu aqui e hoje está em Bruxelas, defendendo os interesses do mercado agropecuário brasileiro para a União Europeia. Todo o conteúdo desta entrevista e também o currículo de Jorge, um vasto currículo, está no www.norteagropecuario.com.br. Jorge, muito obrigado mesmo por sua entrevista, sua participação, dedicando um pouco do seu tempo para uma verdadeira aula aos ouvintes da 101 FM, aqueles que nos acompanham pelo sinal da 101, 82 municípios recebem o sinal da 101 FM, no oeste de São Paulo, no norte do estado do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Mais de 1,5 milhão de pessoas têm acesso ao sinal da 101 e também pela internet para o Brasil e o mundo. Muito obrigado, estamos sempre aqui abertos às suas informações, um ótimo domingo e até a próxima, Jorge. Cristiano, eu lhe agradeço novamente o convite para estar online aqui no seu programa Agronegócios da 101 FM, que tem buscado sempre transmitir informações importantes, diretas das fontes, aos seus assíduos ouvintes. E aproveito para desejar a todos, ouvintes, muita saúde e permito-me lembrar a necessidade de preservarem a distância social, utilizar máscaras, lavar as mãos constantemente e, principalmente, minha gente, evitem aglomerações desnecessárias. Só assim sairemos vivos desta crise sanitária. Saudações cordiais a todos, aqui de Bruxelas. Um abraço. Agro e Negócios, na 101 FM, com Cristiano Machado.